Pois bem, primeiro, uma excelente tarde para todos. Eu gostaria aí de agradecer a presença. No segundo encontro do projeto Trade Live Business. Esse projeto é um ciclo de 5 lives com participação de empreendedores, influenciadores e profissionais de notório sucesso, voltado para um público seleto e atuante nos negócios. Trataremos de temas de gestão, governança e M&A, sempre de forma propositiva e inspiradora. Estamos muito orgulhosos com a participação de todos vocês. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Paulo, do Furnas Parques, que nos presenteou com um final de semana com acompanhante no Furnas Park Resort, um resort 5 estrelas, que fica na terceira região mais visitada do Brasil, de Furnas. Vale a pena conhecer, é um resort maravilhoso. E é o Rafael, da agência R2F, que está nos apoiando e que organizou todo esse evento para a gente. Enfim, no encontro de hoje nós vamos tratar de governança e compliance, profissionalizando a gestão de empresas familiares. E nós convidamos 2 pessoas muito atuantes, sejam como professores, sejam como conselheiros, sejam como pessoas disseminadoras, formadoras de opinião. A Adriana e o Daniel. Vou começar aqui rapidamente ouvindo a Adriana e depois eu vou passar para o Daniel. Em seguida, nós vamos fazer uma enquete rápida e aí sim começar o nosso bate-papo. A Adriana, ela é uma pessoa da qual eu tenho uma grande admiração, talvez é uma das maiores formadoras de opinião na área de governança, professora das principais escolas de negócio do Brasil, IBMEC, Getúlio Vargas, Dom Cabral, escritora, na minha opinião, o melhor livro de governança do Brasil e um dos mais lidos e admirados. E conselheira, consultora, é uma pessoa que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que vai abrilhantar este encontro e trazer muito conteúdo, muita vivência. Adriana de Solé, seja bem-vinda. Eu lhe agradeço aí o convite, me sinto muito honrada de estar aí com você, agradeço aí, Marco, privilégio compartilhar essa live, né, com o Daniel também, pessoa que nós conhecemos recentemente, né, e é um privilégio estar aqui, obrigado pelo convite, esperamos que a gente possa agregar valor a essas pessoas todas que estão nos escutando, Marco. Obrigada pelo convite, me sinto privilegiada de estar aqui hoje. Imagina, nós quem agradecemos. O Daniel Manucci, um profissional que eu conheço de longa data, uma pessoa empreendedor, um profissional extremamente talentoso, advogado, sócio fundador do Manucci, especialista na área tributária, direito internacional e direito empresarial. Daniel Manucci também atua como professor, né, Daniel? E conselheiro. E é um prazer tê-lo aqui, Daniel. Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo, à nossa live. Obrigado, Marco. Obrigado, Adriana. Vai ser um prazer estar discutindo e debatendo com vocês aí temas tão relevantes e importantes. Como você falou, nosso propósito aqui é trazer a nossa experiência, trazer um pouco de aspectos práticos, nossa vivência no mundo corporativo, tanto na área de compliance quanto de governança, desmitificar um pouco esses 2 temas, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, todos os benefícios e vantagens, né, das empresas de poder adotar esses programas de governança, de compliance, as boas práticas, e vai ser um prazer estar aqui debatendo com vocês. Obrigado. Ótimo, Daniel. Para a gente começar, a gente preparou uma enquete. O Rafael, que está nos apoiando e gerindo aí todo esse encontro, ele vai colocar no chat um link com uma pergunta que, se possível, Rafael, se você puder projetá-la, é a pergunta que nós gostaríamos que vocês respondessem muito rapidamente com uma palavra apenas, tá?
pergunta é a seguinte, apenas uma palavra. O que, para você, não é governança? O que não é governança para você? Apenas uma palavra. Enquanto vocês respondem, a gente vai dar um início aqui ao bate-papo com os nossos convidados, com as pessoas aqui de notório saber, e a gente vai começar justamente falando sobre governança, a gente vai caminhar, trazer o compliance para dentro do conceito da governança, sua aplicação, sua importância. Enfim, nós vamos explorar esses temas ao longo desse nosso encontro. E quando a gente fala assim, sabe, de governança, a governança é um conceito que veio, foi introduzido no nosso dia a dia e tem trazido frutos maravilhosos para as empresas que investem nesse modelo de negócio, nesse conceito. E eu gostaria de convidar a Adriana justamente para começar falando para a gente um pouquinho da visão dela, do que é a governança para ela e como começar a implantar a governança numa empresa. E Adriana, eu vou te fazer uma provocação. Você vai ter que dar uma resposta e trazer um pouco da sua vivência, entendendo que a gente tem aqui pessoas que ocupam cargos em empresas mais estruturadas, maiores, e também pessoas de empresas menores que buscam tornar os seus negócios mais competitivos. Então, tente trazer, dentro da sua visão, da sua vivência, o que é a governança para essas empresas e dar algumas dicas de como a gente pode começar a pensar, a implementar governança nas empresas. Gente, de uma forma bem didática aqui e de uma forma sem muita linguagem rebuscada dos nós que somos técnicos em governança, governança é o jeitão, é o sistema que as empresas têm para direcionar o negócio ao longo do tempo, mas focado em duas coisas. Governança vem primeiro para atender o dono, o objetivo, a expectativa dos donos, né? Ela nasce para garantir o retorno esperado por dono e, ao mesmo tempo, harmonizar o máximo dos interesses dos stakeholders dela, né? Então, é o sistema que é montado em qualquer instituição, em qualquer organização, de qualquer tamanho, serve para isso, porque você monta um negócio e você espera que esse negócio ele tenha sustentabilidade ao longo do tempo, né? E a questão de governança é isso mesmo, é o sistema que você monta para isso ser garantido ao longo do tempo. E aí a gente está falando de dono, nós estamos falando muito aí do capital social, como é que isso é organizado nas empresas, né? O momento atual de uma pandemia agora, né? Como que isso fica, né? Como é que esse sistema para garantir a sobrevivência, que a palavra de ordem atual é a sobrevivência, né? De todos os negócios pequenos, principalmente dos pequenininhos que estão sendo mais afetados nesse processo de pandemia, né? Então, governança é o sistema que vai te dar força. E é um sistema, gente, que acompanha o ciclo de vida da empresa, né? Quando a gente dá uma aula, a gente parte do esquema melhor, aquele que tem que ter a acionista, que tem que ter a Assembleia Geral, né, conselho, que tem toda uma estrutura. Mas se a empresa tem 10, 15, 20 anos, ela já tem uma série de governança. A questão é o quanto ele está formalizado ou não, né? Uma empresa familiar, como é o caso aqui, né, a gente sabe que nós temos instrumentos de governança para cada ciclo de vida da empresa. Então, a empresa da primeira geração é uma necessidade, da segunda geração, que você tem uma sociedade entre irmãos, é outra organização que precisa, e quando a gente estiver falando num consórcio entre primo, que é a terceira geração, é um outro esquema, né? Então, é um sistema, é uma modelagem que vai acompanhando o ciclo de vida das empresas, né? E o mais importante é que o dono, né, o fundador, ele esteja no comando dessas etapas para que ele possa montar aquilo que vai garantir.
E o que garante, por exemplo, a empresa ao longo do tempo é um processo de sucessão em todos os seus pontos, em todos os seus níveis diferenciais, não só da própria família, mas a questão ali. A questão do acordo de acionista é preponderante nesse momento, né? E falando de empresas familiares e tudo. Então, qual é o sistema que você vai garantir para dar esse foco, né? Essa sustentabilidade à empresa, né? Porque se você não tiver as coisas formalizadas agora, a pergunta que fica aqui, né, até com uma provocação devolvendo, é das empresas que aqui estamos, né? Qual delas está preparada, né, para prescindir da presença do dono por um momento, por uma razão qualquer? Ele pode ser cometido por um coronavírus e a empresa fica sem a presença do seu principal fundador, do seu principal executivo. As empresas estão preparadas para essa falta? Esse é o momento principal que a gente... E a pandemia, e você desculpa eu já trazendo a pandemia, porque já que a gente está provocando e é uma coisa assim de curto prazo e a gente tem que esperar, a pergunta que fica nessa questão, a sobrevivência da sua empresa, ela se garante se você não estiver presente? E eu acho que esse é o ponto principal de governança, é a questão para garantir a sustentabilidade dela. O quanto o dono já preparou, fez isso, e se ele não fez e não está acontecendo nada, será que não dá para fazer alguma coisa? Como é que está a acordo de acionista? E se tiver, por exemplo, dentro da empresa, geralmente os executivos brasileiros, né, eles geralmente, donos da empresa, eles pensam muito como gestores. Então, geralmente, o negócio está bem montado. A questão é, se a empresa hoje ficar sem ele, ok, a empresa pode estar tudo legal. Mas como é que fica a família dele? O acordo de acionista que ele tem chega a esse ponto para garantir a sobrevivência dos dele no meio desse negócio? Como é que está? Então, é um momento ímpar que nós estamos vivendo. O sistema de governança, ele é que vai garantir essa passagem, né? E que vai garantir a sustentabilidade dessa empresa durante isso aqui, bem ou mal. A palavra de ordem agora é a sobrevivência, né? Como é que vai ser o seu folha de pagamento do próximo dia 5, como é que você vai fazer isso aí. Então, nós estamos vivenciando um processo de governança, que é essa estrutura que você monta, né, para garantir a perenidade do negócio, atendendo o que o dono precisa, né, a expectativa, harmonizando o máximo dos interesses dos públicos relevantes que estão de acordo com a empresa, e depende muito do ciclo de vida. Qual é o ciclo que você está e a estrutura que você tem para garantir que você vai passar e dar conta desse jogo. E não existe governança sem fiscalização e controle, né, Manute? Aí a gente entra no sistema de fiscalização e controle, né? Porque governança mexe só com encrenca, né, gente? Nós estamos falando de governança, mexe com o tal dos conflitos de agência, né? E como é que você vai garantir esses conflitos todos entre gestores, donos e gestores que são contratados? Como é que você vai gerenciar isso aí? O fato da gente nunca ter um contrato completo e a gente nunca ter pessoas perfeitas dentro da empresa, nós temos aí as causas de todos os conflitos de agências e como é que a gente vai fazer para garantir isso ao longo do tempo. Como é que nós vamos harmonizar e a estrutura de fiscalização e controle, ela vem ou para garantir uma falha contratual ou para garantir aí a questão, porque as pessoas, então, se não tiver controle dentro das empresas, as pessoas vão testar o limite até onde elas podem ir e aí está armada encrenca. Vamos ver aí, voltando só para fechar o raciocínio, né, Mar? Uma pandemia, o que nós estamos vendo? Uma série de monta de dinheiro está sendo desviado para combater esse vírus, e o que a gente vê? O dinheiro não está chegando na ponta. O dinheiro não está chegando, isso é problema de compliance, isso é problema... E nas nossas empresas, né? É a hora do vamos ver, né? Que estrutura que você tem, como é que estão os seus controles, porque seus funcionários, está todo mundo trabalhando em home office. O que está valendo ali? O que você pode contar? E eu acho que nesse ponto é o momento que a gente tem. Então, a governança, nesse momento, e para as empresas de uma forma bem prática, é o que você tem na mão, a estrutura que você tem na mão para garantir a sua empresa passar bem esse momento que é crítico para todo mundo, que todo mundo desconhece, sobreviver a isso, né? E o é sério a gente ficar, de uma certa forma, muito atenta aos recados que a gente tem, né? Nesse momento. Então, não sei se
atendi a sua resposta. Se tiver mais algum outro ponto, a gente está falando. Sem dúvida, Adriana. Você fez uma introdução mostrando o como a governança pode ajudar as empresas a serem empresas melhores, mais competitivas, serem empresas mais longevas. E já colocou aí para a gente uma série de provocações, como você disse, que nós vamos discutir ao longo desse encontro, como, por exemplo, prestação de contas, a questão da ética nas empresas, enfim, nós vamos falar um pouco sobre isso. Antes de ouvir e convidar o Daniel para participar efetivamente aqui desse bate-papo nosso, o Rafael já trouxe para a gente a pesquisa. Em uma palavra, defina o que não é governança para você. As palavras aí que mais ressaltaram em responsabilidade, privilégio, imposição, censura, ética, não sei, acho que talvez falta de ética, né? Enfim, Adriana, eu gostaria só de aproveitar a tua fala e concatenar aí e fazer uma conexão com essa pergunta. Sim. A gente sabe que no mundo corporativo, e você perguntou assim, a sua empresa ela está preparada, ela está buscando se preparar, ou se preparou para esse momento? Eu posso te responder isso aí como consultor e conselheiro há mais de 20 anos, com muita tranquilidade. A maioria das empresas, infelizmente, eu falo com dor no coração, elas não estão preparadas, sob o ponto de vista de planejamento, sob o ponto de vista dos controles, sob o ponto de vista da equidade com os sócios, da transparência com o seu ecossistema. Então, a gente ainda vê muito os sócios misturarem patrimônio pessoal com patrimônio da empresa, de não ouvirem pessoas independentes para tomarem as principais decisões, misturarem cargo conselheiro com cargo executivo. Então, junto com isso, não prepararem, você falou, eu quero explorar isso depois um pouco mais contigo, tá, Adriana? A questão do plano de sucessão. A gente sabe que as empresas elas realmente não jogam à luz, um olhar como deveriam, uma boa parte delas. Não existem comitês de controles, então os riscos não são controlados, código de ética e conduta muito pouco explorado, enfim, as informações não são realmente transparentes. Enfim, a gente realmente vê que uma boa parte das empresas ainda carecem de amadurecerem, de evoluírem nas suas gestões no aspecto da governança. E dentro disso, gostaria de trazer o Daniel aqui para a mesa. No processo de governança é fundamental que a gente tenha pessoas profissionais com vivência, com experiência técnica, que tenham uma visão holística da empresa, conheça um pouco de finanças, de mercado, de pessoas, enfim, que tenham isenção para darem uma contribuição no sentido de direcionar a empresa para os melhores caminhos à luz de diretrizes, estratégias e objetivos dos seus sócios. Então, Daniel, eu gostaria de ouvir um pouco, até trazer um pouco também da tua experiência como conselheiro de vários grupos empresariais aqui e fora do Brasil. Como é que você vê o papel dos conselheiros? Desde um conselheiro consultivo até um conselheiro de administração, e fala também, se possível, dessa confusão de papéis que muitas vezes acontecem nos grupos empresariais, de conselho e diretoria, de estratégia e de execução, né? Aquela velha máxima do conselho que o inglês vê, né? Então, explora para a gente um pouquinho aí a sua vivência, traz para a gente algumas dicas, que eu acho que esse tema é um dos temas que contribui expressivamente para o sucesso e desenvolvimento de uma gestão profissional. Perfeito, Marco. Vamos destacar, então, o que é o conselho consultivo, primeiramente, né? Basicamente, o conselho consultivo
é um grupo de aconselhamento, de sugestões, de recomendações que dá suporte ao conselho de administração. Ele não tem poder decisório, esse é um ponto muito importante. Ele dá recomendações e sugestões para quem decide. Basicamente, esse conselho, esse grupo consultivo, ele fica entre os conselheiros externos contratados pela empresa e o conselho de administração, fica fazendo esse meio de campo. E tem um papel muito importante para auxiliar o poder decisório das empresas por parte dos conselheiros. O conselho consultivo é muito utilizado também como instrumento de transição para aquelas empresas que ainda não estão bem estruturadas, ou seja, que tem um conselho de administração, mas ainda não tem um conselheiro externo e independente e não sabem ainda como conviver com um terceiro que vai integrar os quadros do conselho de administração, que por via de consequência terá também poder decisório. Então, começa numa transição com um conselho consultivo muitas vezes. É o que a gente recomenda também, quando a empresa não está muito estruturada, para aceitar um conselheiro externo independente que possa realmente tomar decisões independentes. O conselho de administração, já por seu turno, é um órgão com poder deliberativo. Ele decide, delibera, né? Ele define basicamente a estratégia, os rumos da empresa, os caminhos da empresa, as ações que vão ser adotadas pela diretoria, que é o órgão executivo da empresa, que executa as ações da empresa. E aí eu já entro na sequência para destacar aí quais são as principais confusões de papéis. Muitas vezes, o conselho de administração, que tem a função de definir a estratégia da empresa, acaba, na verdade, executando ações administrativas, executivas, que não são seu papel, que são papel da diretoria. Então, vou dar um exemplo simples aqui. O conselho de administração decidiu que a empresa deve expandir as suas atividades para uma outra cidade. Por exemplo, a sede é Belo Horizonte e decidiu-se que se criaria uma filial em São Paulo. E aí, isso num prazo de X meses. O que a diretoria vai fazer? Executar essas ações. Então, vai formalizar a criação da filial, vai promover a locação, a compra do imóvel para que a filial seja criada, vai criar toda a infraestrutura para que a filial passe a ser operacional. Quando o conselho passa também a participar desse processo de execução, no caso do exemplo que eu dei, está havendo uma confusão de papéis. Então, o conselho tem que se ater às funções que são precípuas, próprias do conselho, né? Estratégia, definir os rumos da empresa e as ações que vão ser tomadas pela diretoria e, muitas vezes, também fiscalizar e acompanhar as ações da diretoria, para saber se eles estão realmente executando aquilo que foi definido para eles, aquele papel que foi definido para eles. Isso se dá, muitas vezes, porque em muitas empresas, grande parte do conselho também está na diretoria. Eu não estou dizendo que isso é errado, né? Mas essa confusão de papéis, muitas vezes, ela é natural, porque se você tem, por exemplo, um conselho de administração formado por 3 pessoas, 3 conselheiros, e 2 desses conselheiros também são diretores, é, de certa forma, natural que esses papéis sejam confundidos. E aí as reuniões de conselho passam a ser reuniões de diretoria, as reuniões de diretoria se misturam com relações de conselho, com reuniões de conselho, e aí vira uma verdadeira confusão, e aí se perde, na verdade, a real função do conselho de administração e a real função da diretoria. Fica tudo uma confusão só. Então, por isso que a importância de definir regras de governança para que esse tipo de situação, de fato, não aconteça na prática. Verdade, Daniel. O conselheiro, ele pode, né, e deve, é sua prerrogativa da sua função, trazer esse profissionalismo, essa transparência, implementar o que aí a Adriana, no livro dela, fala que são os 8 P's, que a gente sabe que é um vasto trabalho de um período longo e que vai exigir mudança de cultura, decisões, forma de enxergar diferente, envolver todo o time, enfim. Aí eu quero pegar um pouco da sua fala, Daniel, e trazer a Adriana para uma questão que eu julgo muito importante. Porque, veja bem, ela falou inicialmente, ela falou um pouco do que é a governança, a importância, alguns passos para se implementar. Você chegou e complementou, desenhando aí o perfil de conselho, sua importância, pontos relevantes para que um conselho funcione. E mesmo assim, a gente vive um mundo
que volta e meia a gente observa empresas, e muitas vezes empresas tidas como empresas referência no mercado, envolvidas em problemas de corrupção, problemas de falta de transparência, manipulação, né? Tem aquele caso, talvez um dos mais famosos, da Enron, na ocasião era a maior empresa do seu segmento no mundo, que quebrou por conta de manipulação de informações, falta de transparência, e tem todo um contexto. Adriana, fala para a gente o que você elencaria como os principais benefícios e razões para se ter um programa de compliance, já que mesmo com todo esse processo, a gente ainda, todo esse processo que eu digo, além da saindo da empresa, tem a LGPD, essa nova lei de dados, tem lei anticorrupção, enfim, e a gente vê vários e vários escândalos, a gente todo dia está acompanhando aí nos noticiários. O que você entende que as empresas deveriam ressaltar e traz para a gente também um pouco desses benefícios de se implementar um programa dentro do conceito da governança de compliance para proteger a empresa de algumas questões que muitas vezes extrapolam o dia a dia ali dos executivos, até dos conselheiros, mas que é fundamental para a empresa manter a sua imagem, sua filosofia, fazer valer as suas crenças. O que você destacaria aí como benefício, razões e como fazer para implementar e dar um passo nesse sentido? Vamos lá. Uma forma muito simples, né? O maior benefício que tem, e depois de 2013, com a lei 12.846, que é a lei anticorrupção, ficou muito claro, o maior benefício é a preservação da integridade civil e criminal dos administradores, entendendo administradores aqui, né, gente, como os diretores, os executivos e os conselheiros. É uma lei que ela pega todo mundo, né? E responsabiliza a pessoa física, é o seu CPF que está na julgada. Então, esse é o motivo primeiro que eu deixo muito claro nas minhas aulas, é assim, não tem opção de não ter um programa de compliance ou de integridade. Você tem que ter, sim, porque o seu CPF, os seus bens estão, qualquer vacilo, qualquer pisada no tomate, o que acontece? Você está com os bens bloqueados e você está respondendo a processo civil quando você não está preso. E é muito interessante que a gente está com todos os sistemas aí, antes da pandemia, o que a gente vai ver também muito aqui, nós já estamos acostumados a ver a presença, né, e a gente vê isso todo dia nos jornais, de dono sendo preso. Depois que Marcelo Odebrecht e André Esteves foi preso, a gente não tem condição, né, não tem jeito da gente falar que dono não vai ser preso. Vai ser preso, vai ter bens bloqueados, sim, então. Isso acho que é a motivação maior, tá, que a gente tem para fazer isso, é a integridade civil e criminal de cada um de nós, né? E a gente tem, não dá para vacilar e não dá. E o que acontece que traz também ali, em termos de governança, porque compliance trouxe, né, para o processo de governança, Marco Aurélio, a questão dos stakeholders. Porque a lei também diz o seguinte, né? É uma situação hoje que a empresa, ela pode estar toda arrumadinha, toda bloqueada em termos de compliance, com seus processos todos direitinho. Mas se um stakeholder dela, um transportador, um fornecedor pisar no tomate, leva ela junto, porque a lei cria essa corresponsabilidade. Então, ela começa a trazer para dentro da estratégia de curto prazo das empresas, de médio prazo, esses stakeholders, né? E se os stakeholders, se o fornecedor, o transportador, quem tiver ligado com a empresa, não tiver essa responsabilidade ou a maturidade para fazer um processo, a empresa tem que fazer. Não porque ela é boazinha, mas porque se ela não fizer, ela vai estar muito comprometida. Os gestores estão muito... Agora, nós estamos vendo com a questão das grandes empresas e dos compliance, né? Nós estamos vendo o laudista de Minas ser preso. Nós estamos vendo todos os gestores serem presos e terem bens bloqueados. Quer dizer, não é uma questão de vantagem. Ou faz, não tem mais esse tempo. Porque quem também não fizer, com essa lei LGPD, com o pessoal, o que mais chama a atenção, né? Aqui para a gente dar exemplo prático, porque é muito pouco tempo e a gente tem que colocar. O que mais está assustando
nós que estamos acompanhando toda essa questão da governança em home office, essa questão toda, é o aumento assustador dos processos trabalhistas que o nosso Ministério está tendo. Se a gente pegar começo de abril, né, começo de março, nós tínhamos uma média de 1.000 e pouquinho, 900 processos trabalhistas por mês, era a média normal que tinha. Março, nós cravamos, começo de março, cravamos em 2.000. Abril, estávamos em 15.000. E ontem nós estávamos com 17.000. Que empresa aguenta um negócio desse? Isso é um risco muito grande. Isso é falta de compliance. A turma está fora, a turma está entendendo, não tem coisa. E aí a gente vê, e por que está crescendo? Você não tem um código de conduta, porque os códigos de conduta que foram feitos, a boa parte deles foi Ctrl+C, Ctrl+V. Sem entender direito a essência da empresa, sem mostrar aquilo, até onde deixar claro para um funcionário até onde ele pode ir. E, ao mesmo tempo, um código de conduta, não é porque eu sou escritora de um livro sobre o assunto, é que ele tem que deixar essa margem de manobra e, ao mesmo tempo, tem que inspirar o funcionário a querer fazer parte de uma turma que ela é diferenciada no padrão ético, moral, tem que inspirar as pessoas. Esse negócio de Ctrl+C, Ctrl+V, você não inspira ninguém e não deixa margem de manobra para não. Hoje o funcionário está sozinho lá e ele tem que ter a autonomia para fazer alguma coisa que ele não está com a supervisão direta ali. E isso tem criado muitos problemas, né? Então, a questão é agora do vamos ver, né? E as empresas estão tendo uma grande oportunidade agora para ver o que elas montaram, se é que montaram alguma coisa, né? Está funcionando? Onde é que não está funcionando? Está na hora de ver quem é a sua equipe, quem está do outro lado da tela, como é que está aqui, como é que estão seus gestores na tratativa dessas pessoas, né? E é um momento que está tudo emergindo. A hora da verdade que nós estamos vivenciando agora, ela é fantástica para nós, tanto os administradores, para os conselhos administrando tudo isso. O que está acontecendo? O que dá para fazer? O que nós fizemos de errado? E já começar a pautar o dever de cada pós-pandemia, porque vai ter muita coisa para ajeitar. Vai ter muita coisa que a gente percebe que foi muito criado para atender uma licitação, para atender essas leis municipais, para você participar de alguma empresa e tudo. Você fez um negócio meio boca a boca. Agora vamos ver. Gastou dinheiro, não vai funcionar e você está se expondo terrivelmente a uma série de coisas que você nem tinha condição de ter previsto antes disso. Marco, você me permitir aqui. Vai acho lá, que a Adriana, agora sua área, Daniel. Manda ver. Eu vou trocar de papel. Eu e a Adriana estamos trocando de papéis aqui. Ela está fazendo mais a função do advogado, falando das leis e todos os reflexos legais, que é muito bacana, para mostrar esse lado prático, Adriana. Aí eu vou entrar mais do lado conceitual agora, então nós vamos estar invertendo os papéis. Eu queria destacar também, além do que a Adriana falou, que é muito importante, e ela foi no ponto, é falar mais sobre os aspectos conceituais também da importância da implementação de um programa de compliance nas empresas. Primeiro que ele é importante para uniformizar e alinhar os interesses dos acionistas, que muitas vezes não estão alinhados, né? Também para definir os papéis e responsabilidades dos diretores, dos coordenadores da empresa, do conselho. Quando algo de errado acontece, todo mundo quer procurar o culpado, quem é o responsável, mas você não tem um programa de compliance implementado, quem eu vou responsabilizar, quem eu vou chamar a atenção. Se eu não tenho um código de conduta, né, um regimento, o código de conduta, como a Adriana falou, é muito importante, que ele não seja também Ctrl+V e Ctrl+V, que repercuta aí os valores, os princípios éticos da empresa, que esteja estabelecidas as regras de ouro, né? Mas mais do que isso, a gente também tem um regimento interno que define quais são as penalidades, né? Enfim, como é que vai se aplicar essas penalidades, o que pode, o que não pode fazer, enfim. Também serve o compliance para mitigar os riscos empresariais internos e externos. A Adriana já falou, a responsabilidade civis, criminais, trabalhistas, né? Aquilo que é gerado dentro da empresa de risco e aquilo que vem de fora também, né? Também é fundamental para aprimorar o processo decisório e o controle da execução das ações que foram definidas aí pelo Conselho de Administração, por exemplo. Então, exemplos simples. Algumas empresas muito estruturadas, com conselho de administração, com diretorias, não deixam de fazer o básico, por exemplo, que é formalizar, registrar aquelas deliberações que foram tomadas no conselho de administração e depois acompanhar a execução dessas ações junto aos diretores. Então,
Se você não escreveu, não registrou aquilo que foi deliberado, como é que eu vou acompanhar, fiscalizar e determinar a sua execução? É impossível. Isso é compliance também, né? E um ponto fundamental, gente, acesso ao capital. O que é isso, Daniel? Hoje, mais do que nunca, as empresas precisam de capital. E uma empresa que tem compliance, uma empresa que segue um programa de integridade, que tem um compliance no sentido amplo, ela tem a maior facilidade para atingir o capital, junto a bancos, junto a agentes financeiros, junto a fundos de investimento, quando a gente fala em operações de M&A, né, de investimento de fundos de investimento nacionais, estrangeiros. Hoje é um ponto fundamental no processo de avaliação de uma empresa que vai se sujeitar aí a um IPO, ou uma empresa que está num processo de venda de participação, de buscar um sócio, saber se essa empresa tem ou não um programa de compliance efetivo. Não só documentos redigidos, código de conduta, regimento, mas um programa efetivo de compliance que possa permitir que ela mitigue os riscos externos, internos, enfim. Então, gera valor à empresa ter compliance, gera valor, gera resultado. E aí, gera sustentabilidade, né, que é um ponto fundamental, gera perpetuidade do negócio, gera segurança para os stakeholders. Então, eu queria fazer esse complemento aí, que eu acho que era importante. Sim, e ainda gostaria de explorar um pouquinho ainda esse tema. Sobre o prisma conceitual, tá claro. Agora, na visão de vocês, assim, muito brevemente, que é o assunto, a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas muito brevemente, vocês acham que dá para aplicar nas empresas? É possível desenvolver uma cultura, investir, fazer efetivamente o compliance em diferencial na gestão das empresas, seja competitivo, seja de levar para dentro dele as crenças, enfim. Vocês acreditam que é possível? Porque a gente vê que não é um negócio fácil. Eu li um artigo teu, Adriana, que eu acho que todo mundo deveria ler, do Carlos Góes, aí um dos maiores executivos do mundo, brasileiro, passando aí por um escândalo de corrupção de proporções mundiais. Vale a pena ler esse artigo. E assim, a gente vê nas grandes empresas que tem um investimento pesadíssimo, que tem toda uma estrutura, às vezes não acontece, e nas empresas familiares, empresas que estão se propondo a desenvolver isso no estágio mais inicial. Eu gostaria de brevemente ouvir os dois. Vocês acreditam, pela experiência de vocês, que dá para colocar isso para funcionar? De forma efetiva? De forma efetiva. Vamos lá. Olha, aí é uma questão de princípios, né? E começa com princípios do dono. E aí a questão de quantos seus princípios ele consegue compartilhar isso internamente com a sua equipe. Porque dono que é dono, ele está ali dentro e está monitorando. Então, vale. Às vezes, você não precisa nem ter umas estruturas muito formalizadas, porque só a presença do dono coloca as coisas no trilho correto com a presença dele, né? Aí, a hora a empresa vai crescendo muito, você vai colocando mais gente e coisa, você precisa uniformizar. Então, você precisa ter instrumento, sim, né? Agora, a questão nós estamos vivenciando, né, Marco, uma fase de consciência coletiva sobre questões mais éticas, mais assim, desde que a gente está vendo isso antes de pandemia, e agora a gente está, né, tendo essa profusão dessas coisas, e a gente tem percebido o seguinte, ou vai ou racha, porque a opinião pública está muito acirrada, as empresas estão assim, os investidores institucionais, eles já vêm com uma carga genética completamente diferente, isso é pano de fundo. Na minha 8ª edição, que está sendo lançada agora, a importância dos investidores institucionais, os valores que eles estão posicionando, eles já vêm com um código de ética, de compliance deles, internacionais. Só vou aplicar naquele negócio se tiver essas condições. E se eu puder certificar, eles checam, né? Um private equity vai fazer alguma coisa, ele sabe tudo da empresa. E isso passa a ser agora um ponto muito maior, né? De definição e de escopo da coisa. Quer dizer, se você tem um private que faz 1000, né? 1000 estudos para escolher 2, com certeza, o que está diferenciando e o descarte é se tem ou não tem processos e que você consiga perceber isso. Então, a questão de compliance não tem condição hoje de você falar em governança, porque é cíntrico, né? Rossetti e eu consideramos 4 valores de governança: senso de justiça,
prestação responsável de contas, transparência e compliance. Desde a primeira edição do nosso livro, em 2004, compliance já era para nós valor de governança. Você não tem condição de falar em governança se você não tiver um processo, né, de compliance montado, se você não tiver de acordo com as leis. Não existe governança se isso não tiver. Tá claro? Então, é intrínseco. E não tem essa de não fazer. Ou faz porque está fora do mercado. Agora é assim. Os investidores institucionais estão vindo muito com essa carga. O dinheiro é meu, eu vou investir naquilo que eu tenho, que é mais parecido comigo, sobre o ponto de vista de valores. Os princípios estão indo, estão começando a criar a se fazer mais presente, assim como a cultura dos países também nessa questão. O que vale, o que não vale, né? E aí, esse, de uma forma bem breve, tal. Não tem jeito de não ter hoje. Não é como se funciona ou não funciona. Eu acho exatamente. Tem que ter, porque senão não vai sobreviver no mercado. É isso aí. Daniel, eu quero passar a palavra para você, mas antes eu gostaria só de adicionar para você fazer sua contextualização. Você tem uma vivência muito grande com empresas fora do Brasil, por conta aí da atuação internacional aí tua como conselheiro, como advogado. É muito diferente do que a gente vê aqui ou está mais ou menos nivelado? E aí, emenda, contextualizando a fala da Adriana, por gentileza. Não, a compliance é a palavra da vez em qualquer parte do mundo, né? E quando a gente fala de Brasil, e quando você fala da visão do investidor estrangeiro, que quer fazer uma operação de investimento no Brasil, adquirindo uma empresa, investindo numa empresa, fazendo uma parceria com uma empresa, a primeira coisa que vem à mente é compliance. A empresa que eu vou me associar, que eu vou investir, ela tem compliance? Ela tem um programa efetivo de compliance? Sem o compliance não se começa a conversa. Eu já cansei de ver processos de intenção de investimento, intenção de parceria, intenção de desenvolvimento de negócios, que foram para os ares, basicamente porque através de uma pesquisa preliminar, o investidor estrangeiro identificou que aquela empresa não tinha compliance. Seja porque pesquisou pela internet, hoje é fácil, né, com o Google, o oráculo universal, identificar se o sócio da empresa, ou se a empresa já esteve envolvida em algum problema de corrupção, ou se o sócio tiver algum problema criminal. Isso hoje é quase que público. Então, não é só a empresa que tem que ter compliance, é um ponto importante. Os seus dirigentes também. Eles também são analisados, eles também são checados. Então, o programa ético, o programa de conformidade, vale para todos. E aí, só para responder rapidamente a sua pergunta, para a gente poder passar para as outras, Marcos, sim, é possível de implementar, sim, é possível de executar, depende, como a Adriana já falou, eu não vou ficar repetindo muito, da vontade dos acionistas. Eles têm que entender o que é o compliance e quais são as consequências também. Se essa empresa é uma empresa que não tem compliance, que já não adota princípios éticos, por exemplo, se é uma empresa que paga propina, ela vai querer se sujeitar a uma nova regra, ou seja, ela vai deixar de pagar a propina, tem que entender isso, porque compliance é isso. E a ética também não tem desvio ético, regra não tem desvio. Para essa situação eu posso caminhar para esse lado, para essa eu posso caminhar para essa. É uma linha reta e a gente não pode permitir desvios. Nós temos que ser rigorosos na aplicação das regras que foram definidas no Código de Conduta, no regimento interno, enfim. Então, a pergunta é para os dirigentes, a pergunta é para os acionistas se eles realmente querem assumir as consequências de um programa de compliance e querem sujeitar aquilo que vai ser definido. Poxa, vocês foram breves, mas extremamente pontuais e assertivos. Bom, eu gostaria aqui de pedir a todo mundo que está nos ouvindo, a gente vai fazer no final aqui desse bate-papo um sorteio de um final de semana lá no Furnas. E a sugestão do Rafael, da agência, foi a seguinte: nós temos um chat aí que todo mundo pudesse enviar o e-mail, ele vai colocar isso numa ordem numérica, primeiro até o último. Eu vou perguntar no final para a Adriana, vai me enviar, vou pedir a Adriana para falar um número, pessoa que estiver naquele número,
vai ser a pessoa que vai ganhar, tá? É um critério, a gente, todo encontro, está definindo um critério aleatório, tentando ser o máximo transparente possível. Depois nós vamos falar um pouquinho desse sorteio, desse belíssimo resort do nosso cliente, Paulo Alves, que nos prestigiou e está aí nos oferecendo essa possibilidade. Bom, os assuntos são muitos, o tema é extremamente rico. A gente teve aqui todo um cuidado de pincelar alguns que a gente pudesse, nesse encontro breve, abordar de maneira que pudesse deixar uma mensagem interessante aí para quem está aí nos ouvindo, para quem está participando. E acho que esse tema que eu vou pedir aqui à Adriana, e depois eu quero ouvir também um pouco o Daniel, talvez seja um dos assim, mais importantes, porque eu não consigo enxergar nenhuma família que passa por isso, que não tenha que passar por isso, que é o processo de sucessão familiar. A gente sabe, aí o IBGE, uma das suas últimas pesquisas, colocou que 90% das empresas que tem no Brasil são empresas familiares, que representam 65% do nosso PIB, 75% da força de trabalho. Porém, menos, segundo a Big Four Price, PwC, menos de 40% preparam a sucessão. Não tem plano de sucessão. Menos, ou seja, apenas 45% tem plano de sucessão, o restante não. E tem um dado que sempre que a gente fala, ele é bem conhecido, mas nos salta os olhos, que 70% das empresas não sobrevivem ao seu primeiro processo sucessório e 95% não sobrevivem ao segundo. Apenas 5% das empresas sobrevivem, isso tem vários estudos, aqui é um dos vários que a gente viu, esse é da Price, sobrevivem a um processo sucessório. Eu até, me chama muita atenção isso, uma determinada viagem com a minha família, fui em Berlim, e estava lá num bar, numa choperia, que chama Augustiner. Eu já tinha tomado lá um chopp, uma cerveja, aqueles litros. Aí, de repente, eu pego aquela bolacha. Eu sempre conto essa história, quando eu posso. Aquela bolacha onde você apoia o copo, eu olho, eu já passei e tal. Eu olho assim, pasme, pessoal, desde 1326. Aquilo me intrigou. Eu falei, puxa vida, será que eu estou aqui? Será que é isso mesmo? Eu mostro para minha esposa, Daniele. A Daniele falou, não, Marco, mas é isso mesmo. Aquilo me intrigou e logo em seguida a gente ia em Munique, onde é a origem dessa cervejaria, Augustine. E aí eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa, depois de irmos e confirmarmos a história. É lógico, isso passou por várias mãos, não está na família original mais. E junto com a HB Augustine, inclusive, são as idealizadoras, as duas são idealizadoras desse conceito do Oktoberfest, enfim. E quando a gente vai lá fora, a gente vê isso, empresas mais longevas, até o Brasil é um país muito, muito novo, né? Empresas longevas, empresas se reinventando e às vezes, com 50, 100, 200 anos de vida, né? Fui lá na Espanha, no restaurante El Botín, mais antigo do mundo, delícia. E aqui a gente vê uma empresa com 30, 40 anos, acha que ela já está velha, etc. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí algumas observações da vivência de vocês e do quão é importante, dentro do conceito da governança, tratar esse assunto da sucessão, para que a gente tenha realmente um dos pilares da governança em termos de objetivo é a longevidade das empresas. Então, Adriana, fala para a gente um pouquinho aí como é que você tem visto a mobilização, os resultados, enfim, traz algumas dicas que sejam importantes desse conceito da sucessão familiar. Então, vamos lá.
complementando as suas informações que são fantásticas, né? Nós temos 12 empresas conhecidas que são milenárias no planeta, né? Mais velhas do que essa da Augustine, que é alemã, tem as japonesas, né? Tem um hotel lá com 1.346 anos, né? Ali, então são empresas. E isso é governança, né? Se governança vem para garantir um negócio ao longo do tempo, é essa questão. No caso do hotel japonês, passaram por 56 gerações. E uma passando para outra, e o hotel é o mesmo, com as mesmas formas, com o mesmo tipo de comida e tudo. Isso é governança, né? E o que segura essa governança? É que você consegue passar aquilo que não para, né? Aquilo que não perde, que é a questão dos valores, né? Agora, sobre o ponto de vista de sucessão empresarial, a gente tem que entender que uma empresa familiar ela passa por 2 momentos cruciais que ela precisa entender. A primeira é o processo normal, natural, né, da dispersão de capital de controle. Só o fato da empresa tá crescendo, indo bem, e só o fato da família conjugada com ela também está crescendo, evoluindo, você tem um processo natural de dispersão de capital de controle. Preparar a empresa para isso é a coisa mais importante, porque o que garante a perpetuidade de uma família é o sobrenome dela, né? Ela tem que estar a questão de sucessão. As nossas empresas, se você olhar internamente, como executivo, nós não estamos preparados também, nós não preparamos as pessoas. Uma coisa que eu peço muito, eu acho muito interessante nas minhas aulas, quando eu pergunto assim, quem de você está sendo treinado para ocupar o cargo de alguém na empresa? As empresas não se preocupam nem com o próprio negócio. E para você garantir a sustentabilidade do negócio e da própria coisa, é muito grande que essa continuidade tem. Agora, qual que é o problema maior numa empresa familiar? O dono acha que não vai morrer nunca. Ele tem aquela questão de onipresença e onipresença, porque tudo depende muito dele. Então, essa questão, né? essa realidade, essa necessidade de fazer. E o que é tão difícil para uma empresa familiar mexer com isso? Porque o dono tem que partir do princípio que ele não vai estar aí daqui a 15, 10, 20 anos. E isso, para ele, é uma dor muito forte. Ele não está preparado. Principalmente quando ele tem problemas familiares para ele ter que resolver. Ele olha o que ele tem, ele precisa estar, ele sabe que a sobrevivência da família vai depender desse processo, mas ele olha as brigas locais e o momento que ele vai ter que harmonizar dentro da própria família, briga de irmão, de sobrinhos, de todo ali, não tem um protocolo. Se ele não formalizou essas relações antes, vai ficar muito difícil para ele. E tem dono que fala assim, você se vira depois que eu morrer, mas enquanto eu viver vai ser dessa forma. E não vai fazer, porque é muito, mas muito dolorido. Mexer com a empresa familiar, você está mexendo com dramas familiares. E a gente tem que entender que isso é uma dor muito forte. A propriedade depende disso, porque é a própria família que mata o negócio. Porque ela não consegue conversar, ela não sabe conversar. E quando a gente fala de entrar nas instâncias de governança, a primeira coisa que a gente faz, e a maior dificuldade que eu tenho como consultora, é fazer o dono deixar de pensar como gestor e pensar como acionista. Ele só pensa como gestor, ele só pensa no negócio ali, no primeiro, de curtíssimo prazo ali, né? Agora, fazer ele virar a chave, daqui a 10 anos, como é que você está? Se acontecer alguma coisa, se você surtar, se você for sequestrado, isso tudo faz parte do começo de um processo dessa sucessão, que é o acordo de acionista, porque no acordo de acionista você coloca essas questões todas. É o acordo de acionista que vai garantir essas regras básicas, é o acordo de acionista que vai ser a base de um estatuto, e é a base de um estatuto que vai ser a base de um sistema de governança. É tudo assim. E é um acordo de acionista bem feito, quando você coloca os acionistas todos, a família toda, o que vai valer aqui, o que todo mundo consegue. Exige consenso, e isso é muito difícil, né? Esse é um ponto. E o outro ponto, só da geração, é a hora que tem que preparar a empresa para a saída do dono da gestão, que é outro momento muito delicado. O fato dele sair da gestão não quer dizer que ele vai deixar a empresa. Ele vai, quando se cria um conselho, os donos têm a impressão que ele vai ficar fora do negócio. Ninguém explica para eles que eles, no conselho, eles vão ter muito mais poder do que ele tinha. Ele simplesmente vai sair do operacional. Ele não consegue ver essa diferença entre o operacional e coisa. Porque ele, como é gestor,
ele transfere isso para a empresa, né? Então, fazer o dono pensar como acionista é uma das coisas mais difíceis, porque ele não tem tempo. Ele acha que o poder dele está no comando direto ali nas funções. E isso é a coisa. Então, você vem com o conselho, vem com acordo e tudo. E é uma dor muito forte. Você ter que escolher as regras de sucessão, sabendo, entendendo as competências, as características de cada filho. Olha, o pai tem que escolher um. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A gente está participando nesse momento, fazendo de um M&A, de um empresário que tem uma empresa linda, uma das líderes no Brasil, na sua área de atuação, e ele está realmente desfazendo o ativo porque ele não conseguiu e não consegue enxergar a possibilidade de preparar um sucessor. É triste. E, gente, você vê empresários chorar igual criança, porque o sonho era dar continuidade. Tem um exemplo, sem citar nomes, aí eu vi um dos participantes que me externou, uma empresa conhecida aqui, de uma construtora de mais de 50 anos, que o dono optou em não dar continuidade porque ele não via essa sucessão como o melhor caminho. Ô Daniel, me fala uma coisa, o que você acha que é um primeiro passo para fazer aí um processo de sucessão bem sucedido? Eu primeiro acho que tem que se entender a diferença de propriedade e gestão, Marco, porque os herdeiros entendem, é o primeiro erro, de que pelo fato de serem proprietários, eles têm o direito de serem gestores. E são coisas completamente diferentes. Acho que tem que estar na gestão quem tem qualificação e capacidade para estar na gestão. Eu não posso me qualificar para ser gestor porque eu sou filho do dono. O ponto importante é que se define a empresa, aí envolve a governança, né, Diana? Acho que esse é o ponto, que a empresa possa definir critérios para eleger quem dos herdeiros poderiam, na verdade, se qualificar para assumir posições de gestão. Então, a gente tem vários exemplos de empresas que definem programas de qualificação dos herdeiros previamente, antes que eles se tornem gestores. Então, somente aqueles herdeiros que atingirem aquela qualificação definida pelo processo de governança da empresa é que estarão aptos para assumirem posições de gestão. A gente tem alguns casos aí interessantes, a própria Gerdau, né? Na verdade, hoje, o atual presidente do Conselho de Administração da Gerdau é o filho de um dos fundadores da Gerdau, mas não chegou nessa posição porque e simplesmente é filho de um dos acionistas mais importantes da empresa. Foi porque a Gerdau, na verdade, estabeleceu um plano rigoroso de formação e de preparação dos herdeiros e de critérios de qualificação para que aqueles herdeiros pudessem assumir funções de gestão. Então, eles passaram desde o chão de fábrica até chegar no topo da gestão. Então, esse acho que é o principal ponto, na minha visão, que tem que ser abordado, tem que ser trabalhado para que a gente possa ter uma sucessão que traga aí longevidade para a empresa. Marco, complementando, Daniel, sim. Só para a gente falar, a gente tem que fazer a diferença, você falou aí de propriedade e gestão, nós temos que fazer a diferença seguinte, ninguém vai tirar de herdeiro nenhum o direito de herdeiro que ele é. Mas herdeiro é diferente de gestor. E aí, para ser gestor, a gente vai ter que ter ali competências específicas. E preparar, e é por isso que tem determinado ciclo de vida das empresas, o processo de governança, né? Quando o dono está ali, você tem um processo de governança que o dono manda é do jeito dele e não adianta você querer ter outra estrutura que não seja essa. Mas vai chegando um ponto na maturidade da empresa, você vai começar tendo o seguinte, ó, tá na hora da gente, né, depois que você tiver a estrutura básica de governança, conselho consultivo de administração, diretoria, com essas funções bem definidas, né? Já começa a pensar, eu preciso ter um conselho de herdeiros, eu tenho que ter um conselho de família, porque é o conselho de família que vai harmonizar e vai garantir a coesão dos valores da família que vai valer naqueles negócios. Eu vou criar um conselho de herdeiro para preparar. Você tudo bem, você pode ser herdeiro, mas você, para ser herdeiro, você tem que, pelo menos, entender o que é ser um acionista, saber cobrar, saber ler uma coisa.
E se você quiser ser um gestor, além disso, você vai ter que ter outros, ou desenvolver outras competências. Agora, isso tudo é definido pela própria família. O que vale dentro do escopo familiar, do núcleo familiar de cada família. Isso está escrito nos protocolos familiares, isso está... E as regras são transparentes para todo mundo. Né? Quando as crianças já nascem, olha, você pode participar da empresa, mas para participar da empresa você vai ter que fazer isso assim, fica transparente. As crianças já nascem assim. Agora, aquelas que não têm essa preocupação, vai pegar todo mundo já, né, de uma certa forma, já formado, com toda aquela ambição de estar trabalhando, e alguns outros sem a competência nenhuma do negócio, né? Mas eu acho que o Daniel levantou um ponto muito interessante dessa definição entre propriedade e gestão, e esse é o grande problema. É isso. E você havia mencionado também, Adriana, que fundamental, né, um acordo de acionistas bem discutido, bem feito, e que vai balizar todas essas diretrizes colocadas tanto por você quanto pelo Daniel. Olha, o tema é tão rico, tão gostoso, mas a gente vai ter que dar uma acelerada. E a gente selecionou algumas perguntas e eu vou fazer uma para o Daniel, uma para a Adriana, para em seguida a gente fazer o nosso sorteio e fechar, para respeitarmos aí o tempo combinado aí com todos. Daniel, voltando um pouquinho, a pergunta é a seguinte, seja bem breve, tá? Trazendo um pouco da sua experiência, eu me pergunto isso todos os dias, quanto conselheiro independente que sou, aí, já tendo assessorado mais de 10 grupos empresariais, ocupando mais de 10 conselhos. O que ou qual o principal erro ou aquilo que um conselheiro independente não pode errar? Qual o principal erro de um conselheiro independente que se propõe a ocupar uma carga, seja conselheiro consultivo ou de administração, no seu ponto de vista? Explora para a gente. Bom, então você breve e objetivo que você pediu, Marco. Acho que a primeira coisa, então, é definir o que é ser independente, né? Ser independente, na realidade, é não ter vínculo, é não ter ligação e ou dependência com a empresa, com os acionistas, com os diretores e ou com outros conselheiros. Esse é o primeiro conceito que entender o que é ser independente. É votar conforme as suas convicções. Doa a quem doer. Esse é o ponto. Ainda que você possa deliberar algo que vá ofender de alguma forma ou vai chatear o fundador principal da empresa que está lá há 30 anos na empresa. Então, isso é ser independente, né? Então, assim, e o que não fazer, né? O que não fazer é não agir de forma independente e livre, né? É não ter autonomia para expressar e defender suas posições e decisões numa reunião de conselho. Então, a recomendação, né, o que fica depois, qual a recomendação que eu te daria? É que as empresas tenham regras para se apontar e indicar conselheiros que não tenham qualquer tipo de ligação afetiva ou dependência com a empresa, com os acionistas, com diretores ou conselheiros. Porque senão nós vamos ter um conselho, na verdade, que vai ser basicamente o retrato daqueles acionistas. Um conselho que vai estar dizendo aquilo que eles querem ouvir, que vai fazer aquilo que eles querem. Vão ser fantoches e marionetes daquele acionista, daquele grupo de controle, né, daqueles fundadores que não querem ser contrariados. E aí seria um conselho para inglês ver. Então, essa aí a minha recomendação. Ótimo, Daniel. Adriana, uma pergunta que eu separei aqui para você. Empresas com estágio de governança mais evoluído, elas realmente saem mais fortes dessa crise aí do Covid? E, para aquelas que ainda não começaram o processo, é o momento de começar ou não? Deixa passar esse turbilhão que o mundo está vivendo. Vamos lá. Para as pequenininhas, as petititinhas que estão sofrendo absurdamente essa surpresa, a palavra de ordem é sobreviver, sobreviver da melhor forma que puder. Se puder segurar a turma, segura. Se não puder, faz. Mas a propriedade, o negócio tem que sobreviver. Porque depois, ele sobrevivendo, você tem como se ajeitar, né? As grandes estão mais bem estruturadas, né? As grandes estão bem estruturadas e é hora do limpa, né? De ver quem é quem com todo mundo no trabalho. Ó. Eu acredito de uma forma geral, viu, Marco, que o planeta vai sair melhor do que nós entramos nessa coisa.
Nós estamos tendo uma consciência coletiva muito grande em questões de valores, naquilo que faz sentido para as pessoas, aquilo que realmente faz sentido para as empresas, né? Nós estamos tendo a oportunidade de ver exatamente quem é quem nas nossas equipes, quem se posiciona, quem não se posiciona. Então, eu acho que o mundo corporativo sai melhor, eu acho que as empresas vão sair melhor, aquelas que conseguirem. Infelizmente, muitas petitinhas, elas não vão dar conta, porque o tranco está sendo forte demais. Está sendo assim, inusitado, a gente não esperar. Uma coisa é a gente fazer um mapeamento de risco, né? Que a gente viu os riscos, fazer alta probabilidade de acontecer e alta impacto. Uma pandemia, você não tinha como você ter esse racional, você não conseguia prever. Ela pegou todo mundo gerando um grau de incerteza que você não mapeia isso numa matriz de risco. Você tem que sobreviver. E todo mundo, não tem dever de casa, não tem melhores práticas nisso. É sobreviver da forma que puder. E vamos que vamos. Agora, eu acredito que quem sobreviver, e acredito nós como seres humanos, nós vamos sair melhor dessa. Com certeza vamos. Não estamos aqui de brincadeira e nada acontece por acaso. Sim, eu não tenho dúvida. Vamos aprender muito e sairemos melhores. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida. E a gente vê aqui no chat muitas pessoas colocando, muito interessante, ao longo das conversas, dos vários temas, a questão do propósito, né? Eu acredito muito nisso, sabe, Daniel e Adriana, que empresa que tem propósito, ela consegue, mesmo estando num momento menos favorável sob o prisma da gestão, ela consegue buscar caminhos, se reinventar, buscar forças para momentos mais difíceis, como este que estamos vivendo. Bom, eu gostaria de pedir o Daniel, em seguida a Adriana, para poder trazer uma mensagem final. Infelizmente, apesar da riqueza do tema, o tempo é curto, e que deixar aí a mensagem final, em seguida nós vamos fazer o sorteio aqui no final de semana do resort. Por favor, Daniel, sua mensagem final aí, já agradecendo aí a tua presença de grande valia, e eu tenho você sabe disso, eu tenho uma grande admiração por você quanto advogado, quanto empreendedor, quanto conselheiro, quanto pessoas, e muitíssimo agradecido aqui por ter nos dado a honra de tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Marco. Bom, gente, eu queria, na verdade, minha mensagem final é muito simples, né? É dizer que compliance e governança caminham juntos e se apoiam, né? Essa, para mim, é uma premissa essencial. E para que um bom programa de compliance seja bem sucedido, é necessário se apoiar em uma sólida governança e vice-versa. Esse é um ponto que numa avaliação também é um ponto precípio aí, é uma estrutura básica. E é importante que as empresas, na verdade, possam implementar programas efetivos de compliance e governança, que não implementem programas meia-boca, programas para inglês ver. Nós já apontamos aqui vários equívocos, vários erros. Então, a própria lei, quando a gente fala da lei anticorrupção, ela fala que as penas vão ser mitigadas se comprovado que o programa de compliance é efetivo. Só para dar um exemplo, que ele realmente funciona, que existe realmente uma avaliação permanente, constante, uma espécie de PDCA desse programa. Então, esse é um ponto fundamental. E que a alta direção realmente esteja comprometida e entenda todas as consequências. Que não venha implementar o programa de compliance ou de governança porque é uma tendência de mercado, porque entende que é importante, porque o outro concorrente está desenvolvendo. Não, muito mais que isso. E aí, qual que é o resultado disso? O resultado é agregação de valor, é crescimento, é fortalecimento da imagem institucional da empresa e sustentabilidade. Essa é a minha mensagem final. Obrigado, Marco. Meu nobre, muito obrigado. Adriana, que delícia falar contigo. O tempo passa rápido demais. Você tem o dom da palavra, além, naturalmente, da vivência, do conhecimento técnico. É uma pena a gente não poder, neste momento, explorar um pouco mais aí do como você pensa, das suas dicas, da forma que você tem observado o mercado aí. Mas, de novo, muitíssimo obrigado. Você sabe que eu sou seu fã, leio tudo que você publica e gostaria de ouvir aí tua mensagem final e muito obrigado por tudo, pela presença, mais uma vez.
Agradecendo a vocês e a paciência de todo mundo que está nos ouvindo aí, um privilégio ser escutado por vocês. E, gente, o recado final ele é muito simples, vai no seu gancho, viu, Marco Aurélio? É o momento do propósito, da gente definir os propósitos, dar uma repensada, cada um no seu propósito de vida mesmo, pessoal, as empresas ali, né? Porque o propósito da empresa, gente, ela é traduzida naquilo que é a base de qualquer planejamento, né? Da missão e da visão. E são esses dois pontos aí que é aquilo que vai seduzir o funcionário a querer fazer parte, ou um público fazer parte da empresa. Tem que ser sedução. O quanto o seu propósito está firme, atual, você como dono, como gestor, isso está claro. Porque no meio daquela correria que nós estávamos, né, gente? A gente não tinha tempo para reposicionar isso, né? E o momento que está todo mundo em casa, está na hora. Qual que é o seu propósito, o propósito da sua empresa, quem que nós vamos fazer e como nós vamos seduzir e mostrar para todo mundo, para o mercado em geral, que nós somos diferenciados e que nós somos. A questão é o propósito. O que faz sentido para a vida de cada um aqui, tanto dos negócios quanto pessoal. É o momento de chamada de atenção para o propósito pessoal e organizacional. Esse é o meu recado. Que todos tenham aí o tempo para poder fazer isso. Ótimo. Adriana, aproveitando, o Rafael me enviou aqui, todos que mandaram o e-mail, eu depois vou mostrar na tela, ele me enviou, ele colocou isso tudo numa planilha de Excel, numerando as pessoas, os nomes e pessoas, tá? Eu vou te pedir uma gentileza, que você me fale um número, aí nessa planilha eu vou identificar esse número e mostrar para vocês, e essa pessoa será aí a sortuda, pessoa sortuda aí de um final de semana, no resort 5 estrelas, um dos lugares mais bonitos aqui das nossas Minas Gerais, lá em Furnas, lá no Furnas Park. Então, um número, foram até 27 pessoas mandaram, que pese que a gente tem mais de 50 pessoas participando. Qual o número, Adriana? Fala pra gente, por favor. 8, que é o infinito em pé. Eu não acredito. Isso vale? Gente, eu vou mostrar, tá? 8 que é o quê, Adriana? Eu não entendi. 8 é o número 8, que é o símbolo do infinito em pé, né? Vai lá. Legal. Olha, quem participou aqui, eu fico extremamente feliz. É uma pessoa, é um cliente, na verdade. Eu, inclusive, faço parte do conselho consultivo dessa empresa. Vou mostrar para vocês, não houve marmelada. É a Michele, do grupo BMA Ambiental. Quero mostrar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar aqui. Ó. Não sei se dá para vocês verem. Que tem aqui o nome da Michele, o número 8. Tá? Nós estamos numa live de compliance, Marco. Nós acreditamos em você. Ótimo. Mas bom, isso aí. Transparência não é um dos pilares da governança. Claro. Eu só gostaria de ouvir se a Michele está aí, porque tem que estar presente. Se não tiver, perdeu. Michele, você está presente? Michele? Se o Rafael puder abrir o áudio dela. Deixa eu só ouvir aqui. O último bate-papo nosso, a ganhadora não estava presente. Nós fomos para o item 2 aqui. Será que a Michele está presente? Rafael, você me ajuda aí, meu caro? Ô, Marco, vamos procurar ela aqui. Vamos ver se ela está aqui. Se não tiver, Adriano, eu vou te pedir para falar mais um número e a gente fechar aqui o nosso encontro. Se ela tiver, ela pode abrir o áudio dela, só para ela falar. Eu acho que eu dei uma passada aqui, eu não vi, tá? Mas, enfim, o acordo é esse, tem que estar presente. Então, eu vou pedir, deixa eu ver aqui, eu não estou vendo. Pode ser que ela tenha saído aí, eu não estou vendo aqui o nome dela. Então, gente, vamos ter que fazer um outro, tá? Rapidamente, Adriana, mais um número, por gentileza. 17. 17. Gente, eu não acredito. Fiquei feliz também, viu? Essa é uma menina que eu tenho uma grande admiração, está voando na empresa, crescendo muito. É uma CFO de primeiríssima. Coincidentemente, eu também sou conselheiro dessa empresa, do Conselho de Administração. É a Andressa. Aí eu vou até mostrar aqui, ó. A Andressa está aí?
Tá. Estou aqui. Ah, André, só para você levar as tuas crianças lá, ó. Olha aqui, Muito pessoal. obrigada. Deixa eu só voltar aqui, ó. Só um minutinho que eu vou mostrar aqui para vocês. Só mais um minutinho. Olha, Andressa, ó. Vê se dá para ver aí, pessoal. Aqui, ó. Número 17, Andressa. Tá aqui, eu abri pelo celular. Mas, enfim, pessoal, Andressa, muito obrigado pela presença, viu? Valeu aí pela gentileza. Depois a gente fala como a gente produz isso. Eu gostaria de fechar, pessoal, primeiro, agradecendo imensamente aí a todos aqueles que participaram. Eu, como mensagem final, eu reservei uma lâmina. O Rafael vai projetar essa lâmina. Aliás, Rafael, se você puder projetar para mim, por favor. É uma lâmina com uma mensagem que eu tenho um colega também. Vou colocar aqui, Marco. Por favor. O Thiago Fantini, eu acho que ele não está presente, um cara que eu tenho uma grande admiração. Ele compõe hoje a célula do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Já tive o prazer de dividir alguns conselhos e alguns projetos com ele. E ele sempre, nas palestras dele, não é de autoria dele, mas ele traz essa lâmina que diz muito que é governança e seu sentido. Governança é uma jornada e não um destino. Então, é com essa mensagem que a gente encerra ao som do Journey, Don't Stop Believing, que eu vou colocar para vocês aqui, que cabe muitíssimo nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado. Até terça que vem a gente vai falar de... Valeu! Com a Priscila Speidiger e com o Ricardo. Muitíssimo obrigado. Terça que vem, 17 horas. Tchau, gente. Muito obrigada, Valeu, Daniel, pessoal. Marco, obrigada. Tchau, Adriana. Obrigado, Marco.